Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre luzes estranhas que apareceram no céu do México durante um terremoto de 7.0 em Acapulco e na cidade do México. Sim, Acapulco, aquela cidade ficou bem famosa, né, no seriado Chaves. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. E depois do vídeo, aqui embaixo ó, tem o Instagram. Segue lá que eu trago muito mais informações diferentes. Agora sim, vem comigo que eu vou lhe contar. Bom, a situação foi essa aqui, pessoal. Ó, várias luzes, né, no céu, né, várias luzes depois de um terremoto bastante forte começaram a piscar. Algumas dessas aqui são bem fáceis de identificar. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, que, por exemplo, aqui umas luzes mais em cima, as outras mais embaixo, existe uma diferença e uma delas aqui são bem fáceis de identificar. Tá? E uma delas são chamadas luzes de terremotos. Tá? Então esse fenômeno ele acontece já. Pronto, eu peguei o fenômeno. Esse daí é muito fácil de explicar. Isso daí é um arco voltaico. Tá? Esse arco voltaico ele acontece muito também em furacões e também em terremotos, porque começa a sacudir tudo, os fios elétricos podem bater um no outro e gerar um negócio chamado arco voltaico por curto-circuito. Então, nesse daí, zero problema. Mas existe, né, outros tipos de luzes que são as luzes de terremoto. E o que seria uma luz de terremoto? É um fenômeno aeroluminoso que aparece no céu, né, perto ou em áreas de estresse mecânico, ou seja, de estresse sísmico, de atividade sísmica, de vulcões. E o terremoto nada mais é do que isso. Então, esse relato já vem de muito tempo. Por exemplo, o grande terremoto, né, durante 869 em Sankiru, tá, houve relatos de luzes estranhas no céu. Só que não precisa ir tão longe, né? Quando nós tivemos em 1906 em São Francisco, né, onde o casal enxergou raios de luz do céu. 1998, luzes rosas, né, púrpuras, foram vistos 11 dias antes de um grande terremoto em Quebec. Depois, em 2009, na Itália, onde testemunhas viram chamas de luz saindo, né, de paralelepípedos no centro histórico da cidade, poucos segundos antes de um tremor, e câmeras de segurança também registraram raios de luz, né, de um terremoto de 8.0 em Pisco, no Peru, em 2007. Então, relatos disso tem aos montes. Agora, o que poderia causar esse fenômeno? Simplesmente, tá, nós temos algumas hipóteses. A ciência ainda não consegue dizer totalmente isso. Então, as luzes de terremotos elas ainda podem ser classificadas em dois grupos diferentes, com base, né, no aparecimento. Um são luzes, né, que são presenciais, são, por exemplo, presenças sísmicas, né, do próprio terremoto, que geralmente ocorre alguns segundos ou até algumas semanas antes do terremoto observado, e outras são luzes cossísmicas, né, do terremoto. Umas são pré-sísmicas, outras são cossísmicas. Que acontece com o quê? Que pode ocorrer perto do epicentro, justamente, né, junto com o estresse do terremoto. Agora, existe, né, duas hipóteses para isso. Uma delas é que a hipótese envolvendo os próprios materiais constituintes da crosta. O que acontece? Quando nós temos a própria crosta e a relação, né, com o magma, nós temos ali um metal quente em constante circulação. Às vezes, pressão. Então você gera uma corrente elétrica ali. E com isso, né, você tem uma hipótese que envolve campos elétricos, né, intensos criados, né, por piezoeletricidade. O que é piezoeletricidade? É uma carga elétrica que se acumula em certos materiais sólidos, como por exemplo muitos cristais, e também alguns materiais biológicos, como o nosso osso, e outros como DNA e outras proteínas e por aí vai. Só que esse piezoeletricidade ele dá essas faíscas, dá essas cargas, né, liberando essa luz, quando é aplicado um estresse mecânico. Tá? Então, isso daí, imagina, os movimentos, né, da própria crosta para ter o terremoto, e, por exemplo, se conter quartos e granito, que tem muito na crosta, então, por exemplo, as regiões aí do México tem muitos cristais, tá? Acontece o seguinte,
que o próprio movimento pode provocar esse estresse mecânico e liberar essa piezoeletricidade. Outra explicação para isso é a própria perturbação local do campo magnético da Terra, né, ou também da ionosfera, na região, por exemplo, do estresse, né, do terremoto. Então, é um estresse mecânico resultando num efeito de brilho, né, que é observado, né, da própria recombinação radiativa da ionosfera. Tá? Então, o que acontece? Só que isso daí acontece em altitudes bem maiores e pressões mais baixas. Tá? No entanto, não é claramente pronunciado ou notadamente observado esses eventos, né, em todos os terremotos. Então, fica muito, muito, muito difícil verificar experimentalmente. Então, por exemplo, existem essas duas hipóteses. Esse fenômeno ele ocorre, tá? Mas a explicação ainda é uma incógnita. Por quê? Porque existem sim alguns fatores que são determinantes para isso. Um deles é ser reproduzível. E a gente reproduzir em escala humana um negócio desse é muito mais difícil. E também você fazer medições, né, durante um terremoto é muito difícil. Mas algumas coisas já foram feitas. E uma delas é isso aqui, ó, é essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês agora, chamado Estimativa Geomagnética baseada em rede neural por sistema de observação multisite. Mas o que isso tem a ver com terremoto? Simplesmente essa pesquisa ela está alinhada para medir o campo magnético. Então esse professor lá da universidade lá no Japão, ele pegou 580 pontos de dados geomagnéticos, jogou num sistema, num modelo, né, de rede neural, que é algo extremamente evoluído, rede neural e algoritmos genéticos. Agora, isso daí, o que ele faz? Ele pegou para traçar um padrão do campo magnético local, tá? Sem ação de um terremoto. E aí o que eles querem fazer? Eles querem medir possíveis alterações, eles estão medindo, então eles querem medir possíveis alterações um pouco antes do terremoto. Para quê? Para tentar prever o terremoto. Então, se essa técnica for realmente eficaz, a gente conseguir prever um grande terremoto, imagina prever um terremoto com uma semana de antecedência, com um dia, ou com pelo menos uma hora de antecedência, as pessoas já vão poder se preparar. De repente, não ser pega de surpresas e acontecer acidentes maiores. Então, essa pesquisa é de vital importância, principalmente para os países que têm terremotos. Tá certo? É isso aí, galera. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Gostou? Larga o dedo no like, mas, por favor, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso. E se você puder ajudar a gente se tornando membro do canal, aí ó, a partir de R$ 1,99, molezinha, você ajuda a gente a trazer cada vez conteúdos melhores. Agora sim, forte abraço, meus amigos. Até a próxima.